Olá, gente! Sejam bem-vindos ao podcast Sinopsis Podcast. Hoje a gente vai falar com Pedro Nunes, que é pesquisador da USP, atualmente cursando seu doutorado, também tem mestrado em física na USP. E a gente vai conversar um pouco sobre física, sobre matemática, sobre ciências exatas. Meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo, também me apresentando. Atualmente eu moro em Buenos Aires, na Argentina. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, faço a minha segunda especialização na área de neurociência e comportamento. E a gente vai bater um papo aqui, né, Pedro, sobre física. Queria que você começasse até contando um pouco mais sobre, se apresentando um pouco mais, né, dessa sua carreira, dessa sua trajetória dentro da área de física. Legal. Então, oi pro pessoal, né? Obrigado, Breno, pelo convite. Então, como o Breno já adiantou, meu nome é Pedro Nunes de Oliveira Júnior. Eu sou doutorando em Física pelo Instituto de Física da USP. Assim. Eu estou há cerca de 7 anos lá na USP como um aluno e, essa trajetória lá dentro da USP vem desde um período anterior, assim, esse desejo por estudar na USP, onde eu fiz todo um preparamento, assim, conversando com professores, pedindo materiais, e recebi o suporte e acabei conseguindo entrar e fazer essa minha trajetória, né? E essa trajetória, ela começa ali, sei lá, eu diria que ela começa em meados do fim do ensino fundamental 2, quando pela primeira vez eu penso na ideia de um vestibular, assim, a minha família não tinha muita noção dessa ideia de provas e prestar algum tipo de concurso para poder entrar em uma outra tipo de escola. E aí foi quando eu fiz o vestibular da ETEC, né, que foi inclusive quando eu e o Breno nos conhecemos lá dentro da ETEC, que a gente cursou o ensino médio juntos. Aí, ao longo desse ensino médio, assim, eu sinto que eu fui desenvolvendo algumas características é, críticas, de cobrança também, de exigência e das ideias que eu queria para minha vida. Então, eu saí do ensino médio por volta de 2015, quando eu prestei tanto para fazer um curso técnico em química e prestei para a USP, mas não inicialmente para física, né? Eu prestei para engenharia, porque eu vinha muito dessa ideia da minha família, assim, de que você poder fazer uma engenharia porque era um trabalho que ia dar dinheiro, assim, sabe? Então, acho que era uma ideia até bastante do passado sobre como as profissões eram engenharia, medicina Engenharia, ou medicina e advocacia. direito, né? Isso. É, isso, isso. E aí, cara, depois de prestar para engenharia, onde eu não fui aprovado, felizmente, porque não é muito a minha área, assim, essa parte completamente aplicada para o mercado e tudo mais, eu também prestei ao mesmo tempo para outros cursos. Eu fiz o vestibular da FGV, fiz o vestibular da FATEC, e eu passei em algumas universidades pelo Enem, né, pelo SISU. Aí eu acabei optando, né, por fazer o curso técnico em Química como uma das coisas que eu tinha sido aprovado, e eu, junto disso, eu passei para análise de sistemas na FATEC, que era o curso mais concorrido na época, assim. Era um curso que, curioso, você tinha, acho que 54 questões na prova, assim, além de uma redação, e eu lembro que eu fiz, tipo, nossa, 49, 48 acertos, e eu ficava, meu Deus, eu passei como, tipo, a última colocação, eu só tenho um gênio, assim. Você vê Uhum. como já começa algumas ideias de cobrança, assim, de você esperando, meu Deus, que tipo de curso eu vou ter aqui? E aí eu prestei muito com a ideia de uma intimidade que eu sempre tive com computadores, assim, com a ideia de programação, sempre foi uma coisa que me atraía muito, e eu tinha essa vertente pensando assim, nossa, é um trabalho do futuro, eu vou sempre ter a oportunidade de trabalhar analisando dados, fazendo programação, software e tudo mais. E quando lá dentro do curso eu estava num processo de reconhecimento do que a gente ia fazer lá, eu acabei me deparando um pouco com uma realidade bastante administrativa do curso, que é uma área que eu não tenho muito interesse, assim. Então, até conversando com alguns professores, assim, alguns colegas, amigos, eu recebi bastante orientação no sentido de, cara, faz o que for te deixar feliz, assim.
E eu já tinha muito essa ideia, assim, física era uma disciplina que me atraía bastante no colégio, mesmo em conceitos, assim, externos a ela, assim, o entendimento da natureza, assim. A gente departamentaliza, não sei se é esse o termo correto, mas a ideia de a gente ver a natureza do ponto de vista de química, biologia, assim, física, matemática, quando na verdade a descrição da natureza é a partir de uma coisa fenomenológica, né? Aí eu então conversei com alguns professores e tive incentivo, inclusive muitos deles pagaram o material para que eu pudesse estudar por conta. E aí eu voltei, assim, então com 6 meses de análise de sistemas e 6 meses de técnica em química, eu mantive o técnico em química, larguei a análise de sistemas e falei, vou estudar por conta e vou prestar a USP para física, que é o que eu quero. Uhum. E aí eu entrei no curso de física nesse ano seguinte, né? E aí foi um período que eu tive que coincidir os horários, um período que eu estava fazendo tanto o técnico quanto a graduação. E isso se mostrou assim bastante desafiador, primeiro porque já seria desafiador para um aluno de escola pública estar lá desde o princípio, devido às altas cobranças que tem num curso que no caso da USP é o curso com maior vazão, né? O curso Uhum. que mais sai alunos da USP é a física. Nossa. E, e ao mesmo tempo em que eu tinha que, no técnico em química, sair, acho que era às 5h30, 6 da tarde, para estar no Butantã às 7 em ponto, assim, sem tempo para comer, sem nada. Foi um período bastante conturbado em que eu passei bastante tempo em claro e eu estava mais num modus operandi de vou me manter vivo dentro da faculdade e aí depois eu consigo suprir as ausências. Aí eu Uhum. concluí meu TCC na ETEC. Felizmente consegui me formar lá com um TCC mais voltado para a área de tratamento de resíduos, né? Uhum. E essa experiência laboratorial, por mais que fosse uma coisa interessante, né? Ela não era uma coisa que me apetecia muito, assim. Eu sei que eu fiz o técnico em química até pensando em suprir uma certa necessidade que eu entendia que eu tinha nos conceitos de química do ensino médio. Sim. Aí eu dei andamento ao curso de física, né? E aí, como eu passei a ter mais tempo para me dedicar a ele, eu comecei a me identificar também com algumas disciplinas e principalmente com alguns professores. Então, começaram a me tocar muito mais as partes, talvez uma parte computacional, assim, de programação em Python, coisa do tipo. Depois, uma parte voltada para eletromagnetismo, em que eu tinha muita intimidade com o professor. E você começa, então, numa física 4 que trata esses assuntos também a ver coisas que são de conhecimento meio geral, só que de uma maneira superficial, que é, por exemplo, conceitos de relatividade, assim. A gente tem Uhum. muito uma ideia, assim, todo mundo sabe quem foi Einstein, todo mundo acha que ele foi ganhador do prêmio Nobel por conta da teoria da relatividade, o que não foi, né? Ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico. E aí você começa a ter, assim, se deparar com esses conceitos e ver uma noção de realidade que é uma noção que foge do mundo físico que a gente vive do cotidiano, assim, né? Uhum. A gente não está nem próximo da velocidade da luz quando os efeitos relativistas começam a valer. E você começa a ver tudo aquilo e começa a ver um tom meio mágico das coisas e começa a se sentir mais recebido dentro do meio da universidade. Aí, dando sequência, né, minha graduação, eu passei a fazer um período de C lá, onde eu me vinculei a um grupo, né, de biofísica. E nesse grupo de biofísica, por mais que eu tivesse a parte daquela experiência que eu tive no técnico em química, eu acabei trabalhando muito com uma parte experimental. Então, todos os conceitos de boa prática de laboratório, manipular equipamentos, assim, são coisas que me foram muito úteis no fim das contas, assim. É meio que uma ideia de que às vezes a gente desenvolve um conhecimento e a gente não tem nem ideia do porquê que a gente vai utilizar ele. E aí ele acaba aparecendo uma finalidade no decorrer da sua vida, né? E aí, bom, à medida que eu fui me integrando a esse grupo, né, onde eu fazia um trabalho de iniciação científica, que era basicamente estudar as membranas lipídicas, assim, as membranas que compõem as nossas células,
eu fazia um teste, né, em que você utilizava uma molécula fotodinâmica, né, fotossensível, você irradiava com um certo comprimento de onda, de luz, e aí você podia causar danos a essa membrana, né? Era uma ideia de você fazer uma análise físico-química de um comportamento que podia ser possivelmente aplicado para fármacos em outros tempos, assim, mais no futuro. Uhum. E aí, à medida que eu fui me relacionando com essa área, eu também comecei a procurar mais disciplinas que tivessem uma interação com a biofísica, né? Então, procurei coisas como efeitos das radiações ionizantes, simulações, agora vem numa parte até teórica, computacional, mas simulações de biomoléculas em específico. E eu fui me interessando muito mais por essa parte de biofísica, mas especificamente pela parte de simulação. Então, eu fiz o meu período ali, a minha graduação, ela teve um período que ela coincidiu com o tempo da pandemia, né, do isolamento social, e, e inclusive nesse período a gente acabou, assim, tendo certas restrições com relação a uma ciência que é experimental, e você está limitado porque você não pode ir lá para fazer o experimento de fato. Uhum. Mas, enfim, minha graduação seguiu seu curso, eu novamente comecei a me deparar com disciplinas maravilhosas, como mecânica quântica, em que você começa a ver uma coisa que você assim, a gente não consegue nem conceber a ideia de como a gente está acostumado com esse mundo físico, em que você tem, por exemplo, um corpo, sei lá, você tem um carro, você usa o motor para aplicar força e consegue acelerar esse carro. É tudo muito causal, assim, né? E por mais que tenha essa causalidade na mecânica quântica, a ideia de que as coisas acontecem de maneira probabilística, porque, bom, que a gente está tratando de corpos muito pequenos, é uma coisa que soa como mágica, assim, como se você estivesse vendo um show de mágica. Então é tudo muito, muito interessante, assim. E aí foram disciplinas, assim, que me fascinaram profundamente. Depois da graduação, eu continuei no mestrado, né? Ainda no mesmo grupo, mas com uma pequena dificuldade, porque eu tava muito interessado em fazer aquele trabalho meio computacional teórico, de simulação desses sistemas biológicos, mas não mais fazer um trabalho experimental. Primeiro porque eu já tinha essa experiência desde o técnico em química de que, olha, eu não quero ficar nessa parte muito de bancada, não. E Sim. aí eu acabei dando sequência num trabalho de mestrado em que eu tinha que fazer simulações dessas bicamadas lipídicas, dessas membranas, e estudar qual que seria o efeito delas num contexto de uma organela específica, né? Uma organela que faz a digestão das macromoléculas. E foi assim que foi o meu mestrado. Foi um mestrado voltado bastante para essa área de biofísica, em que eu desenvolvi as simulações dentro de um grupo experimental, pegando apoio com diversos pesquisadores de fora do grupo, que tinham mais intimidade com essa parte, e discutindo temas pertinentes a essa área. E aí, bom, para o doutorado, eu acabei optando por, olha, me identifiquei muito com essa área de simulação, entendo que meu ciclo aqui se concluiu, e eu busquei agora e estou num grupo de física teórica, computacional, que é um grupo mais voltado para materiais, nem tanto para biofísica. Então agora eu sou um pesquisador que estuda um, um dispositivo chamado célula de combustível, que é um dispositivo que busca transformar a energia eletroquímica em energia elétrica. Desculpa, energia química em energia elétrica. É uma Uhum. conversão eletroquímica. E aí esse dispositivo é inclusive um dispositivo que vai de encontro assim, até com meus ideais, né? A ideia de redução da emissão de gases de efeito estufa, essas coisas, assim. Sim. Então, é nessa parte que eu estou e tudo por computador, assim. Eu faço toda uma parte de simulação e tudo. Muito interessante, muito interessante. É, bom, então, entendendo um pouco mais sobre a física em si, né? Sobre a física, a matemática, você comentou um pouco o quanto que a gente cria ali certos departamentos, certas categorias com até intenção didática, né? A gente divide ali física, química, biologia, né? E quando a gente fala sobre o papel da física, né? Eu tenho para mim que a física, não sei se esse conceito é certo, né? Mas a física estuda tudo aquilo que é imaterial da natureza, energia. A química estuda ali átomos, coisas mais concretas, de certa forma. A física vai estudar energia, as ondas,
Esse conceito é correto? Qual que seria a definição da física? Eu acho que é uma forma de ver, mas eu sinto assim, por exemplo, em especial na minha pesquisa, eu estou especificamente no departamento de física dos materiais, né? Então eu acabo observando propriedades como que parecem fugir da ideia do material, mas no fim das contas não são, como sei lá, condutividade térmica, elétrica, coisas do tipo, né? Mas a gente pode pensar um pouco que a física ela aplica muito mais esses testes sobre qual seria, sei lá, a condutividade térmica, que parece um conceito meio abstrato, um conceito inventado pelo humano, enquanto que a química observa qual composto necessariamente vai dar essa condutividade térmica, né? Pode ser nesse sentido, né? Então, por exemplo, se fosse trabalhar num projeto em que você quer construir, sei lá, uma pilha, eu imaginaria que o físico estaria testando lá qual que é a eficiência de corrente dela, enquanto que o químico estaria lá colocando diversos elementos para ver qual que é o funcionamento dessa pilha. Então, veja, são trabalhos de certa forma complementares, né? Sim. E aí, até falando nesse sentido que você falou sobre que eu inclusive antecipei mais cedo sobre a departamentalização, é que no fim das contas a, a ideia é que a ciência avance hoje em dia, até rompendo essas ideias didáticas que a gente fecha em certas caixinhas, tipo, isso aqui é física matemática, isso aqui é física teórica, experimental. Dentro da física, sei lá, teórica, o que que é física de fluidos e o que que é física mecânica newtoniana, por exemplo. Você começa a quebrar esses paradigmas e aí até quebrar uma ideia de física, química, para poder realmente estudar o que está ocorrendo no fenômeno que você quer observar, né? Mas eu só descreveria a física como, assim, a tentativa do ser humano de usar uma, uma ferramenta que é a matemática, né? Não necessariamente, claro, a matemática também é uma ciência, mas no sentido de usar ferramentas de matemática para poder estudar a natureza, assim. E aí qualquer fenômeno que você queira estudar, desde, bom, por que que o chute da bola de futebol do Roberto Carlos na Copa de 2002 na França, por que que a bola toma aquele efeito, né? São questões do tipo de mecânica dos fluidos, né? Ao mesmo tempo, você pode querer estudar características de galáxias, de corpos celestes muito distantes. Ou uma coisa minúscula, como, por exemplo, qual que é a composição, como funciona a ideia da função de onda da mecânica quântica que descreve o átomo de hidrogênio. Assim. São várias questões que vêm afim, mas no fim das contas, é pura e simplesmente entendimento da natureza, né? E aí é curioso, né? Porque muitas das vezes eu sei que a cultura popular pergunta, tá, mas para que você está fazendo isso, assim? E aí eu acho que é até interessante desmistificar essa ideia de como a ciência tem como propósito, pelo menos na minha ideia, o entendimento, né? E não Uhum. necessariamente uma finalidade. E aí é curioso, porque às vezes o entendimento leva a uma finalidade, como por exemplo, em meados do século XX, o Roentgen, que era um físico alemão, ele estava estudando a respeito de uns raios de um tubo catódico. E aí ele percebeu que quando ele colocava um certo filme ali perto, e ele emitia uma diferença de potencial lá, uma tensão sobre aquilo. E a onda era produzida, batia, passava pela mão dele e era imprimida naquele certo filme, ele percebia que ficava a imagem dos ossos dele, mais especificamente da mulher dele, expressas ali naquele filme, né? E aí ele estava tentando entender o que aquele tubo fazia, aquele tubo de raios catódicos. E no fim das contas, ele tentou entender a fenomenologia de uma coisa, e isso deu origem ao famoso raio-x que a gente usa hoje em dia, assim. E que tem suas infinitas finalidades, como por exemplo o simples fato de, eu tô sentindo muita dor no braço, como que era feito antigamente? Ok, vamos abrir sua pele e vamos ver se você quebrou o braço, né? Hoje em dia você pode, através do raio-x, saber se o osso está fraturado ou não. E, enfim, dentre as mais diversas opções. Mas eu definiria a física dessa forma, como uma das ciências que tem o objetivo de estudar a natureza,
e que mais do que o estudo da natureza, ela também quer só o entendimento que no fim das contas vai levar a uma finalidade e a gente vai ter que dizer qual que é ela no fim das contas. Sim, sim. Eu também vejo a ciência muito mais até como uma é tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas muito mais como uma continuidade, né? De tudo tem uma relação, né? A partir da matemática a gente tem as ideias, os conceitos da física a gente tem também a gente consegue compreender melhor a química, da química a gente vai compreendendo a biologia, da biologia a gente chega na psicologia, por exemplo, na medicina, nas áreas da saúde de forma geral, então é tudo muito conectado, né? E a gente ter uma noção básica, não sei, eu acredito isso, né? A gente entender, ter uma noção básica desses conceitos é importante, mesmo que você vá trabalhar com algo completamente diferente, como, sei lá, você vai ser psicólogo, né? Mas ter uma noção básica de física, eu acho que é um tipo de conhecimento interessante, né? Não precisa saber todas as equações, saber ali, fazer equações de física quântica, de relatividade, mas ter uma noção geral pelo menos teórica, de como a natureza funciona, é algo que para mim soa muito importante para qualquer indivíduo, né? Você concorda com essa ideia? O que você acha? Claro, e mas não só é importante, como, cara, é legal, né? Uhum. Tem uma passagem do livro do Carl Sagan, que é o livro assombrado, O Mundo Assombrado por Demônios, né? Que ele descreve sobre como ele estava pegando um táxi e ele estava falando com o taxista e você via que o taxista ficava fascinado por ideias como, por exemplo, a possibilidade de existir lobisomem, sobre, sei lá, extraterrestres, entre outras coisas mais, assim, que no fim das contas acabam se passando como é, crenças ou como alguns desses discursos são perigosos, como alguns que vão para ideias de vender falsa ciência, como vender informações que vão ter o objetivo de atrapalhar a vida das pessoas, mas o que eu quero tirar de importante aqui é sobre como há fenômenos que são muito curiosos, assim, e até uma crítica que eu faço, inclusive, à ciência, é sobre como ela tem dificuldade de vender o seu peixe, porque existem coisas fascinantes ali para você descrever. Sim. Como eu disse, é tudo muito mágico quando você começa a ver a ideia, sei lá, do paradoxo dos gêmeos, que é uma ideia que fala sobre um paradoxo de dois gêmeos, um que viaja numa nave na velocidade da luz, e como efeitos relativísticos começam a influenciar, por exemplo, na idade que ele vai ter com relação ao outro irmão quando ele vai e volta nessa nave que viaja na velocidade da luz. Eles vão ter a mesma idade, né? São assim, eu não sei se eu tenho a habilidade de descrever o quão fascinante a discussão desse paradoxo pode ser, mas o que eu trago de importante aqui é que tem questões muito fascinantes na ciência que não necessariamente você precisa saber de matemática ou de cálculo diferencial integral. É claro que quando você consegue juntar isso com esse conhecimento, é bastante divertido, assim. Mas a gente cansou de ver alguns filmes que se apoiam fortemente na ficção, na ciência, né? Eu posso citar aquele, se eu não me engano, é Perdido em Marte, que ele tem, claro, ele tem grandes conflitos com alguma ideia, né, de um personagem que ele é deixado lá, né, Uhum. e ele tem que tentar sobreviver com conceitos de botânica, de física e tudo mais. Mas como isso são conceitos interessantes para a gente entender mesmo, sabe? Sim. E que não necessariamente precisam se apoiar numa coisa muito mística, muito fantasiosa, como é o caso de lobisomens e extraterrestres, assim, mas sim a ideia do fenômeno ocorrendo em si, né? Uhum. É, essa que é uma questão importante. Uhum. Eu lembro até do próprio filme do Interestelar, né? Que tem essa ideia dos gêmeos também, né? De efeitos relativísticos, né? Perfeito, exatamente. Legal, ótimo. Bom, e aí se aproveitando, né, você comentou um pouco também como, às vezes, conceitos que são científicos, que são da ciência, às vezes são utilizados de uma maneira
enganar as pessoas de certa forma, ou conceitos que são, de certa forma, distorcidos, para criar pseudociências ou para vender determinados produtos, né? Dentro da psicologia, a gente está repleto assim, de pseudociências. Dentro da parte da física, você enxerga coisas no meio acadêmico. Eu queria até saber, né? No meio acadêmico ou dentro da universidade, são pessoas que geralmente trabalham com questões realmente científicas, e fora do meio acadêmico, o que você vê que às vezes envolvem a física para vender determinados produtos ou para criar coisas que não são totalmente científicas? Assim, eu acho que exemplos da física que vem assim de imediato são, por exemplo, ideias como a da Terra plana, né? Uhum. Eu até fico pensando às vezes quando eu vou citar a respeito desses fenômenos assim, né, de divulgação de pseudociência, porque ao mesmo tempo que eu acho importante a gente debater, eu também não gostaria de ser a voz que vai dar espaço para esses conceitos. Mas eu acho que talvez a gente consiga abordar eles no âmago das ideias, assim, porque se eu não estou enganado, existe um documentário na Netflix que discute até com relação a isso, a ideia de terra plana, assim, em que eu não vou lembrar o nome desse documentário agora, mas alguns membros defensores da ideia de terra plana começam a tentar abordar, através do método científico, experimentos que vão comprovar que a Terra é plana, assim. E aí eles realizam todos os experimentos com muito método, assim, com muito rigor, e aí eles vão e chegam no resultado de que a Terra não é plana. E aí eles, nossa, e agora, né? Tipo, caramba, não, a gente deve ter feito alguma coisa errada, assim. Então, e aí eu tô falando sobre um aspecto que é, como por exemplo, desinformação, né, essa ideia de terra plana, mas ele pode se abranger, cara, para conceitos como, por exemplo, charlatões vendendo fórmulas misteriosas que vão, olha, se você fazer isso, você vai ser feliz, assim, né, como se tivesse um método que vai ser general para todas as pessoas. Ou olha, o famoso, na física a gente critica muito o coach quântico, né? Quer dizer, o cara muitas vezes não tem nenhum conhecimento sobre física quântica ou sobre quântica para poder implementar ideias de que, sei lá, um átomo de algum elemento que ele está fornecendo para você vai ter influência na sua na sua psique, né? E que vai permitir com que você desempenhe melhor no seu trabalho, na sua vida, coisa do tipo, né? Vendendo ali o produto dele, né? E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que acaba se pautando na ideia do charlatanismo. Então, eu diria, inclusive, que o grande desafio da física e das ciências nos dias atuais, né, não é nem tanto sobre fazer ciência, né, mas sobre como essas ideias super fantasiosas, assim, exageradas da pseudociência, elas são uma coisa, às vezes, até mais tragável, né? Como eu, Sim. eu eu reconheço até que eu admiro, talvez, a capacidade dessas pessoas que divulgam pseudociência de se comunicar com o povo em geral. Porque esse é o grande desafio das ciências e da física, inclusive, que é promover a divulgação científica. Assim. Eu acho que é um ponto muito importante. Como eu falei, muitas pessoas, na minha ideia, assim, se interessam por ciências, mas elas nem sabem que elas se interessam, porque aquilo não foi feito de uma maneira tragável para elas. Assim. Que se relacione, principalmente, até usando conceitos de Paulo Freire, né, com o que realmente é do cotidiano da pessoa, assim, sabe? E aí é curioso, porque eu estava fazendo um estudo para um seminário sobre como funcionava a implementação de conceitos de física, química durante o período nazista. Como eram as ciências nessa época. E aí tem um filme muito bom, assim, que retrata um pouco desse cenário, o nome é Jojo Rabbit, mas sobre os livros didáticos, sobre os materiais de ciência, né? Num estado autoritário, ocorria em que eles faziam toda uma ambientação daquilo para o contexto de guerra. Então, todos os problemas de física, por exemplo, cinemática, qual que vai ser a trajetória de uma bala disparada com tal velocidade? Química, quais são os elementos que são tóxicos? Biologia, e aí tentando, assim, prezar pelos ideais eugenistas dos nazistas, assim. Então, veja como, mesmo
do ponto de vista do Estado querendo transmitir alguma informação para a gente, né, impor, né, no caso do nazismo, como eles se valem justamente dessa característica de você estar próximo da realidade que a pessoa está vivenciando, para você ambientar elas ao que você está tentando ensinar. Então, eu defendo muito a ideia de que a gente tem que tentar sedimentar essas coisas, né, observar e combater a desinformação, que é muitas vezes assim muito prejudicial. A gente viu no caso da pandemia da Covid-19, né, como a desinformação com relação a conceitos de vacina, assim, sabe? Ou quais são os malefícios e benefícios da vacina. É bom a gente ter isso explanado para as pessoas, para o público em geral, de uma forma que a gente consiga entender e consiga até, cara, trazer isso para a vida, assim, e evitar a falsa disseminação de ideias que sejam pertinentes para nós, evitar que haja algum problema no sentido cara, caso de saúde pública, né? Uhum. Então, assim, e aí, bom, não são pessoas vinculadas à academia, né, em geral. É claro que mesmo dentro da academia, às vezes você vai ter vertentes diferentes de ciência, mas essa é a ideia, assim, do método científico, assim, a ideia de você poder fazer experimentos ali, você poder fazer comprovações através de método que vão poder fazer com que uma hipótese seja validada ou não e torne-se uma teoria. Então, quando a gente fala de relatividade, a gente não fala simplesmente relatividade, a gente fala teoria da relatividade, porque é a teoria vigente, dado que a nossa tecnologia permite a gente descrever o universo. E a relatividade, ela pode ser que futuramente, né, é claro que é uma coisa muito sólida, mas com o avanço das tecnologias a gente consiga não necessariamente contrapor ela, falando, não, tá tudo errado isso aí, mas complementar ela com coisas que a gente não tem a capacidade ainda. E é por isso que é importante a gente favorecer essa ideia do método científico, porque senão tudo vira coach quântico, e aí Uhum. é a disseminação de falsas informações que são baseadas em achismo e até em oportunismo de algumas pessoas de fazer lucro e aproveitar da ignorância e de situações de calamidade, assim, sabe? Uhum. Eu acho que essa é a principal a ideia a se combater quando se fala de pseudociência. Uhum. Sim, legal. Eu vejo que algo que as pessoas que não são também do meio científico, né, as pessoas em geral acabam entendendo errado, é de que quando se fala teoria da relatividade ou teoria da evolução, espera esse termo teoria e fala assim, mas é uma teoria, ou seja, não tem prova nenhuma, foi só algo que alguém pensou e falou, é teoria da relatividade, mas a ideia de É, teoria não tem nada a ver com isso, né? A ideia de sim, teoria é algo que já tem uma série de, né, você pode até explicar melhor, mas que já tem uma série de coisas que corroboram a ideia de que isso é verdadeiro, né, ou de que isso é muito provável. Né? não, acho que é exatamente isso que você falou mesmo. Uhum, sim, legal. Bom, e por que eu perguntei assim, né, dentro do meio, né? Eu acho que a área da saúde ela tem um problema muito grande com essas questões de pseudociências, E, e tem muitas pseudociências que às vezes a gente vê na universidade. Isso é muito triste, né? Eu, por exemplo, já tive, não dentro da grade, mas curso dentro da universidade sobre constelação familiar. Hoje já é algo que tem sido falado muito sobre o quanto que é perigoso certas coisas que são apoiadas pela constelação familiar, ou certas coisas que as pessoas que defendem esse método de tratamento ali, né? O quanto é perigoso e o quanto é baseado em informações que não são científicas também. Então, na própria medicina, a gente ainda vê muito uma ideia nas universidades, sobre homeopatia, por exemplo, que é algo que também existe evidência de que não funciona, não tem efetividade, né? Inclusive, são coisas diferentes. Uma coisa onde a gente não tem evidências de se isso funciona ou não, né? Isso é algo que a gente também não pode defender, algo que não tem evidências, que não foi estudado. Agora, no meio da saúde, eu vejo muitas coisas que têm evidências de que não funciona
e ainda é defendido ou ensinado nas universidades, sabe? Esse tema de pseudociência é algo que, dentro da sua área, né, de física, é algo que chegam a ser falado nas universidades, seja como um problema, ou seja como, de alguma forma, ou é um tema, assim, onde não se aborda, geralmente? Não, eu acho que assim, existem muito incentivo de palestras, conversas ou outros tipos de assunto que possam levar aqueles alunos ali da universidade a estar trabalhando dentro de si também a ideia de quão prejudicial pode ser uma pseudociência, né? Uhum. Ao mesmo tempo, né, de que, da mesma forma que isso é trabalhado nos alunos, né, eu acho que é realmente um problema você furar essa bolha, né? Porque pensa que se você já está habituando a pessoa, no sentido de a pessoa está se formando, está vendo conceitos sobre método científico, eu acho que é muito mais palatável para ela entender, olha, o que é ciência ou não, o que não é necessariamente uma evidência de algum fato. Enquanto que o grande desafio realmente acaba ficando em você transpassar isso para o público em geral, né? Então, sim, são conceitos. Assim, a passagem de um momento em que você está só lá numa situação até de linchamento, do tipo, nossa, Deu uma travada. Conta um pouco, volta um pouco, assim, né? O que você estava falando. é, eu estava falando sobre como eu acho que o importante seria talvez esses conceitos passarem de uma ideia de uma coisa que é trabalhada internamente ali na universidade, muitas vezes, inclusive pelos próprios alunos ou professores, assim, em conversas informais, tratada no sentido de, olha que ridículo, olha essa desinformação que a pessoa tá Sim, trabalhando. Então, você fazer chacota daquilo, mas não necessariamente fazer justamente o trabalho importante, que é o de contrapor sim, essas desinformações para o público em geral. Assim. sim. E é até complicado essa questão da chacota, porque eu também não julgo a pessoa que acredita numa pseudociência, porque foi a informação que ela teve acesso. Às vezes a pessoa não teve acesso às mesmas informações do que o professor que está lá na academia e que desde sempre teve acesso, às vezes, a informações de qualidade, né? Então, às vezes, a pessoa no meio dela só teve acesso a esse argumento, não teve acesso a outros argumentos para ela conseguir considerar as possibilidades, né, ponderar as opções ali, né? Então, essa questão de fazer chacota acaba sendo um grande problema, porque além de não resolver a situação, né, também não puxa para um diálogo, não puxa para algo que seja mais produtivo ali, né? Claro, e eu acho que é complicado a ideia de pseudociência também, porque às vezes ela se aproveita muito de uma coisa que vai além também só da lógica, né? Que Sim. é a ideia de crença, né? Então, eu posso ressaltar aqui, por exemplo, o fato de como pode ser, às vezes, eu não diria divisor de águas, mas como às vezes é desafiador para uma pessoa que está acreditando numa coisa ou que simplesmente, como que você vai se fazer convencer, por exemplo, para uma pessoa, você citou o exemplo da homeopatia, né? Uhum. Como você vai se fazer convencer para uma pessoa que, sei lá, estava com muitas dores, né? E que ela tomou um remédio, um tratamento homeopático, e aquilo apresentou efeitos para a saúde dela, assim, sabe? Quer dizer, Sim. ela pode falar, tudo bem que você não tem evidências científicas, mas, cara, curou minhas dores de cabeça, curou minhas dores nas costas, assim. E aí entra até em detalhes que é o fato de que a gente não consegue explicar muitas das coisas ainda, né? E que a Uhum. gente sabe como são, às vezes, importantes os efeitos, por exemplo, você pode falar melhor do que eu, da mente para isso, né? O fato de você estar acreditando naquele processo de cura e tudo mais. Então, é realmente um grande desafio, assim. Sim, uhum, sim, com certeza. Que a gente costuma chamar de efeito placebo, né? Dentro da área da saúde, Perfeito. todo o
experimento que você vai fazer, ou toda a investigação de uma substância, de eficácia de uma determinada substância. Até a psicoterapia existe um efeito placebo, né? Tem estudos em psicoterapia que, para estudar efetividade de psicoterapia, que eles tentam utilizar de alguma forma ali um efeito placebo para descartar essa questão do quanto a pessoa, só dela achar que ela está melhorando, só dela achar que aquele tratamento vai funcionar, o quanto ela realmente tem alguns benefícios daquilo, né? Mas a gente também não pode se basear somente nisso, né? E a gente também, as pessoas precisam ter acesso à informação de que, se ela decidir, bom, eu sei que não tem evidências de funcionar, por exemplo, uma homeopatia, mas eu escolho tomar, mesmo assim, é uma coisa. Agora, a grande parte da população não tem nem ideia de que não existem evidências científicas de eficácia desse tipo de tratamento, né? Claro, e a gente está falando aqui de medicamento, né? Mas, por exemplo, mais recentemente eu me fiquei em choque quando eu descobri, né? Veja, mesmo eu, um doutorando, assim, com mais acesso à informação do que a grande parte do público, não fazia ideia que, por exemplo, quiropraxia é considerada pseudociência, né? Sim. E, e, e aí é aquilo que a gente estava falando, assim, poxa, como é que você vai se fazer entender até para as pessoas em que a pessoa estava com, sei lá, uma dor crônica nas costas, em alguma parte do corpo, passou por um tratamento de quiropraxia e passa então a não sentir mais os efeitos disso, assim, sabe? Então, Uhum. são muitas as nuances que esse tema tem que abordar, assim, até para a gente conseguir tocar no âmago da pessoa de uma forma que, bom, eu até penso assim, esses casos em que a pessoa está fazendo uma quiropraxia, que não está necessariamente levando a um malefício para ela, né? Uhum. Mas é importante ela entender os processos por trás daquele método científico e de validação daquela teoria. E aí ela pode até continuar fazendo, né, desde que não esteja sendo prejudicial. Agora, há que se tomar cuidado, por exemplo, nos casos em que você atesta contra a saúde pública, né? Sim. Esses Uhum. são os mais perigosos, assim. Eu acho Sim. que dá para até classificar, talvez até dê para classificar a pseudociência, né? E ver qual está sendo mais, assim, se a gente fizesse uma classificação rigorosa, do tipo assim, o que pode ser benéfico para a sociedade como um todo, ou o que pode ser prejudicial, assim, para outras pessoas. É um tema a se abordar. Sim, isso mesmo. Uhum. E o problema também não é nem que, às vezes, você tem até um tipo de prática que não traz malefícios, né? O pior ainda é quando a gente tem práticas de medicamentos que, além de não funcionarem, trazem malefícios, né? Pior da Exato. situação. Mas mesmo os tratamentos que não trazem malefícios, ainda assim a pessoa está gastando dinheiro, tempo, Perfeito. e, e ela está investindo em um tratamento que não tem eficácia, sendo que ela poderia estar investindo num tratamento com evidência científica, mas justamente por ela não ter acesso a de que, por exemplo, existem hoje diversos tratamentos dentro da psicologia para trabalhadores, né? A dor ela tem uma grande Sim, causa psicológica. sim, Então, hoje existem tratamentos com eficácia, uma delas, uma psicoterapia que hoje mostra bastante eficácia para trabalhadores se chama terapia de aceitação e compromisso, ACT, tem sido muito utilizada para pacientes com dor crônica, e fora outros tratamentos que devem existir, claro, na fisioterapia, na própria medicina, mas aí a pessoa não tem acesso a esses tratamentos justamente por estar fazendo outra coisa que não funciona no lugar desses. claro, até reforçando isso, né? Para deixar claro sobre o meu posicionamento, por exemplo, eu me manifestei sobre a quiropraxia. Não é defendendo que a pessoa continue fazendo, até porque é o que você falou. Muitas vezes a pessoa está ali demandando tempo, dinheiro dela num trabalho que poderia estar sendo feito de outra forma e com maior evidência, assim, melhor, com evidência, assim. Só Sim, que, como eu disse, esse processo de maturação dessas ideias para as pessoas, acho que é uma questão que demanda muita paciência, muito método, né, ambientação da pessoa sobre aqueles conceitos e por aí vai. sim, sim. É,
Tem alguns momentos, né, quando você começa a falar um pouco sobre o quanto também o conhecimento científico ele é interessante. Ele por si só, ele é algo que às vezes a gente tem alguns momentos que fala, uou, sabe, tipo, então é por isso que, sei lá, algumas situações que eu já vi que envolvem física, química, por exemplo, a questão de você ter um objeto que está mergulhado na água, parcialmente mergulhado na água, e ele tem um desvio aqui quando você olha, né? E aí tem toda uma explicação da velocidade da luz em meios diferentes, né? Você Uhum. pode até comentar mais sobre isso, se não estiver correto, mas então você entende como que as coisas funcionam. Outra coisa que eu acho bem interessante da física, outra curiosidade, né? É a questão da queda de objetos, o quanto que a gente tem quedas que são diferentes, tipo uma rocha e uma pena, somente por causa do atrito com o ar, né? Uhum. E o quanto fora desse atrito, em um meio de vácuo ali, os objetos cairiam na mesma velocidade. Então, tem vários conceitos assim que eu acho super interessantes. E eu queria saber, você, durante a sua formação, seus estudos dentro da física ou da química, você lembra de algum momento que você ficou assim, uau, tipo, que informação interessante, que legal saber sobre isso? Cara, nossa, nunca parei para pensar sobre isso, assim. Mas eu acho que, assim, acho que são vários os momentos, né? Até complementando isso que você falou, eu tenho uma piadinha que a gente sempre faz quando a gente tá no ensino médio, fundamental ali, que é tentando pegar o amiguinho desprevenido, que é alguma coisa tipo, o que que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de pedra, né? Sim. E vem muito dessa distância, assim, que tem sobre a ideia de peso e sobre como esse peso vai implicar numa aceleração de queda, assim, né? Quando na verdade é o que você falou, a ideia é que a aceleração vai ser a mesma, o problema vão ser as forças de resistência do ar para a pedra ou para a pena caírem, né? Olha, quando se fala, acho que de coisas que foram quebra de paradigma, assim, para mim, eu pensaria muito nos conceitos de eletromagnetismo, assim. Eu estava vendo recentemente um vídeo sobre um experimento sobre como a ideia do fluxo de energia que ocorre, na verdade, pelos campos e não necessariamente pelas correntes, né, que a gente obtém. Então, é muito intuitivo que a gente pensa, a gente precisa do meio do fio para que a corrente se propague e essa corrente leve a energia de fato até a lâmpada, ou seja lá o que for. Mas isso é verdade, mas é curioso porque qualquer campo necessariamente induz a movimentação de corrente. Então, eu estava vendo um vídeo recentemente discutindo sobre um experimento fictício em que você tem, sei lá, um fio, vamos dizer assim, em proporções do tamanho da Terra, né? Então você imagina, aqui está o globo terrestre, e aí nesse globo, assim, você tem uma lâmpada aqui, aí um fio que vai até o outro extremo da Terra, volta, e você tem um interruptor aqui. E aí qual que é o tempo que você demoraria para apertando esse interruptor, a lâmpada se acender, né? Uhum. E aí, claro, dadas as devidas proporções de quantidade de energia ali, a verdade é que esse tempo vai demorar com alguma coisa proporcional à distância. Então, nesse exemplo, né, a lâmpada e o interruptor estão próximos, né? A pilha, né, no caso, podemos descrever como uma pilha, não como um interruptor. A lâmpada e a pilha estão próximos. E aí a gente fica pensando, nossa, o tempo que vai ser para a corrente percorrer todo esse fio até a outra extremidade da Terra, voltar e acender a lâmpada. Quando na verdade que a depender de quanto seja a energia que essa pilha possui, ela vai induzir um campo elétrico ali nas redondezas, e somente do fio estar próximo ao fio, à lâmpada de fato, você já vai ter uma indução de corrente na extremidade da lâmpada. Então, eles estarem um do lado do outro vai fazer com que a lâmpada acenda. Então, são coisas muito contraintuitivas. E aí você fala, meu Deus, isso é um absurdo, será que isso funciona mesmo? Funciona, porque essa tecnologia ela é aplicada, por exemplo, para o carregamento de celulares por indução. O que é a indução? No fim das contas, você está gerando um campo eletromagnético ali naquela base de suporte, e isso está fazendo com que o celular acabe se carregando
causa justamente dessa indução de corrente de um campo que está se propagando pelo espaço, cara. Assim, Uhum. são conceitos abstratos, assim. Eu sei que ele não é um conceito tão amplamente conhecido pela população, mas é uma coisa bastante quebra de paradigma e até contraintuitivo, assim, sabe? A ideia de forças ali, energias, ou mesmo do campo, que é uma coisa que a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, não consegue sentir, mas que estão tendo essa influência diretamente, né? Na, bom, em coisas tão cotidianas, né? Coisas Uhum. tão comuns como a luz que a gente utiliza para iluminar nossos dias. Sim, sim, muito bom. É, o que que você, aproveitando, né, falando sobre essas curiosidades da física, né, o que que você acha que hoje são as fronteiras da ciência dentro da sua área, dentro da física, né? O que que você acha que é hoje as áreas que mais vão mudar paradigmas quando forem descobertas, ou que as pessoas mais estão tentando entender dentro da física, e quando tiver uma resposta vai mudar muitas coisas, assim, né? Ai, cara, é que assim, né? A gente costuma descrever quando a gente vai fazer um tratamento para, por exemplo, luz, né? Sobre Uhum. como é uma ideia da mecânica quântica de que a luz ela tem um comportamento de tanto de onda quanto partícula, assim, sabe? Sim. E em que tem estados em que você faz um experimento e você observa um padrão de interferência ali. Um experimento que vai fazer com que, se fossem partículas, imagina que você está jogando, sei lá, você pega como se você pegasse uma vassoura que está molhada e você balança ela assim, e você vê as gotículas de água como se fossem as partículas batendo no anteparo, na parede. Imagina que você faz isso com a luz num experimento e você vê aquele padrão de partículas batendo. E aí você fala, tudo bem, a luz é uma partícula, né? E aí você vai e faz outros experimentos, né? E você vê um comportamento, por exemplo, quando você coloca uma fenda, que a luz passa a se propagar, na verdade, como uma onda, né? E aí você fica, caramba, e no fim das contas, é onda ou partícula, né? Eu não acho que isso vai ser uma coisa disruptiva, mas eu acho que é muito interessante a gente ter essa ideia de que talvez ela seja só uma coisa que tenha um comportamento dual, que não é nem onda nem partícula, é uma outra coisa que a gente não consegue entender, assim. É uma coisa que eu me vejo pensando às vezes. Agora, quando se fala sobre, assim, coisas disruptivas para física, eu acho que a ideia de que, cara, uma das grandes tentativas, assim, da física como um todo, é como as pessoas tentam fazer a ideia de uma implementação de uma lei universal, assim, sabe? Uma equação mestra que vai descrever cada um dos fenômenos, né? E aí você tem alguns conflitos quando você tenta unir coisas como, por exemplo, a mecânica quântica e a relatividade, né? Hoje a gente tem teorias que tentam validar isso, como é o caso da teoria quântica de campos, né? Mas, assim, eu acho que principalmente se a gente conseguir avançar no sentido de unificar as coisas, não necessariamente por chegar na unificação, mas por entender fenômenos, né? Entender mais sobre a natureza, eu acho que isso sim vai ser muito importante para a gente. E aí isso vai vir gradativamente, assim, eu acho que tem algumas ferramentas surgindo que podem auxiliar a gente nisso, como por exemplo a ideia de aprendizado de máquina que está permitindo a físicos e cientistas como um todo tratar grandes quantidades de dados, né? Está sendo muito implementado, por exemplo, em campos como a medicina, você poder analisar um histórico médico de pessoa ou pessoas e poder prever possíveis cânceres, tumores, ou que a pessoa tem propensão genética para uma determinada doença, porque, bom, uma coisa é eu, como físico, estar ali analisando uma tabela de uma pessoa, dos dados de uma pessoa. Outra coisa é um computador super potente analisando milhares, até Cuidados, né? centenas de milhares de dados e trazendo informações para a gente. Então, eu acho que com o advento dessas tecnologias, assim, até questões como a ideia, avanços no, por exemplo, na ideia de uso de energias renováveis, né? A gente tem um planeta que os recursos são finitos, né? À medida que a gente começa a controlar o gasto desses recursos, também zelar um pouco mais pelo nosso planeta, quando a gente avançar nessas tecnologias, a gente também vai ter um maior entendimento sobre a matéria em si, assim. E aí, Uhum. com esse entendimento, a gente pode também ter grandes avanços, sei lá, para a vida como um todo.
sim, sim. Uhum. Você falou que tem se interessado também, né? Tinha comentado sobre essa questão de aprendizado de máquina, inteligência artificial também, né? Uhum. Você acha que isso vai chegar num ponto onde talvez as máquinas comecem a fazer certas descobertas sozinhas, assim, talvez futuramente, dela fazer uma própria investigação de determinada coisa? Aonde você acha que isso pode chegar, essa questão da inteligência artificial? Cara, assim, pensando sobre o ponto de vista de hoje, assim, o que a gente tem muito é uma inteligência artificial que ela, cara, ela pega um conjunto de dados e te divulga uma coisa, assim, divulga um resultado. Cabe, no fim das contas, e aí entra muito o papel do físico, do cientista nesse contexto, de entender o que aqueles dados representam, né? Uhum, Então, eu vejo muito uma interface de atuação homem e computador ali, em que a gente vai ser responsável por utilizar os computadores para realmente fazer análise em escala que a gente não tinha capacidade, mas que a gente ainda está na importância de trazer um significado real daquilo para a gente, assim. Eu tendo a não acreditar muito nos cenários apocalípticos, né? sim. Trabalhar em filmes, sei lá, aquele do Smith, Eu, Robô, alguma coisa do tipo, assim. Uhum, Mas eu acho que assim, a gente tá vendo avanços gigantes, assim, parece que não era nenhum conceito falado antigamente, em questão de 2 anos, assim, com o advento da popularização do chat GPT, coisas do tipo, sim. são assuntos que entram em pauta, né? E aí eu acho que cabe a nós, no fim das contas, ir filtrando, assim, sobre o que vai ser pertinente da gente usar essa tecnologia ou não. Da mesma forma que foi quando, por exemplo, o que eu falei, veio o advento do raio-x, assim. A gente percebeu que era importante para a gente poder analisar a estrutura óssea, assim, do Uhum, ponto de vista médico. Mas é importante também a gente entender as limitações disso quando a gente fala em expor a pessoa a altas doses de raio-x, porque isso pode ser causador de tumores. Então, acho que tudo vem com um ônus e bônus, assim, e a gente tem que avaliar as opções das nossas escolhas e decidir com base nisso. uhum, sim, sim. Mas que imagina que com esse com o desenvolvimento das inteligências artificiais, o conhecimento científico ele já vem crescendo em proporções exponenciais, né? E agora, com cada vez mais a popularização das inteligências artificiais, eu imagino que isso vai se tornar ainda mais exponencial com esses auxílios, né? Você tem essa É, visão? eu acredito que sim, né? Justamente por conta do que eu falei, a ideia de Big Data, né? O grande conjunto de dados é realmente uma coisa desafiadora, né? Imagina, às vezes eu sofro para ler ali num dia um artigo, imagina uma máquina que ela está podendo assim consultar milhares de artigos e trazer informações que a gente nunca viu. Ao mesmo tempo, né, que isso pode ser muito benéfico, né, tem seus riscos, como por exemplo o, fa- a, o fato do qual vai ser a capacidade da máquina, né? O quanto ela pode de alguma forma acabar substituindo, por exemplo, funções mais básicas, né? Sei lá, você coloca Sim, uma máquina para passar a ser, não sei, especulando aqui, atendente de supermercado no lugar de um ser sim. humano. Muitos países já são assim. É, exato. Então, são questões que são de pertinência para a manutenção da vida de todas as pessoas, ao mesmo tempo que eu gosto de pensar por um lado otimista, do tipo assim, tá bom, né? Se a gente conseguir fazer a máquina trabalhar para a gente, então a gente volta a, sei lá, talvez ter uma conexão maior com a natureza, com a sociedade como um todo, sem uma rotina tão pautada em tantas horas de trabalho, né? E aí uma vida talvez com maior saúde física e mental, sabe? Sim, sobra mais tempo para as pessoas que faziam esses trabalhos, às vezes fazer outros trabalhos que tenham mais essa necessidade humana, né? E também para aproveitarem talvez mais a. Claro, a gente está falando um cenário muito otimista, talvez, né? Espero que Ah, seja assim, sem pensar
no quanto É, existe também essa maldade do ser humano de, às vezes, o dono do supermercado não tá nem aí se a pessoa ali vai ficar sem emprego e tudo mais, mas eu espero que caminhe para esse lado, sabe? eu acho que isso tudo depende muito da regulamentação, né? Como a gente está, por exemplo, na parte de engatinhar desses, dessas grandes divulgações assim de machine learning e aprendizado de máquina, qual que é a questão? A gente está começando a. É tudo muito novo, então a gente está começando a ter ideia dos problemas que isso pode ter, mesmo no que se disse de, por exemplo, divulgação de fake news, né? As Sim, tecnologias como elas se apresentam, por exemplo, na ideia de geração de imagens, assim, as tecnologias estão evoluindo muito fortemente nessa ideia de edição de imagens, de geração de de vídeos áudio, também. de Agora. vídeos, né? E como isso tudo pode ser muito prejudicial. Então é muito importante, assim, a gente ter as autoridades competentes agindo em prol de fazer uma regulamentação que vá beneficiar todos, né? E que não vá prejudicar ninguém. Acho que isso são pontos importantes a se considerar, né? Porque, é claro, enquanto a gente caminha, né, para esse meu ideal aí que eu falei, a gente vai ter que passar por alguns percalços, mas que a gente passe com o mínimo sofrimento, com a maior camaradagem, assim, de forma que daqui a pouco não estejam sendo aplicados golpes utilizando disso, ou, sei lá, tem um cenário bizarro em que alguma eleição é definida por conta de uma falsa informação disseminada, construída a partir de um algoritmo de inteligência artificial, né? Sim, sim. Bom, e outra questão interessante, né, que eu queria perguntar, você contou um pouco sobre a sua trajetória, né, e eu queria saber até aspectos da sua trajetória, ou às vezes de colegas que você acompanhou, né, o que você vê sobre essa parte de saúde mental, né, dentro da sua trajetória de vida, dentro desses ambientes da academia é, que você convive. Uhum. Claro. Eu acho que dentro do contexto da minha trajetória, assim, a gente viveu um tempo de isolamento social e especificamente para mim foi um período assim muito custoso de psicológico, assim, muito desgastante. E aí, nesse sentido, assim, eu mesmo, assim, a universidade, dadas as devidas proporções, tenta é, se tornar um ambiente seguro e acolhedor no sentido de disponibilizar algumas saídas para que as pessoas consigam fazer a manutenção da sua saúde mental, né? Especificamente no Instituto de Física, lá a gente tem um sistema de acolhimento em que você tem algumas sessões em que você pode ir lá, conversar, desabafar sobre assuntos relevantes da sua vida e aflições mesmo que estejam afetando a sua vida. E eu acho que assim, é uma coisa dado o ponto de vista de alguém que faz terapia hoje em dia e que já fez esses processos de acolhimento, fiz durante 2 períodos da pandemia, fiz durante um período em que eu finalizei um relacionamento de longa data, e aí retornei a fazer mais recentemente, né? É claro, isso já está muito enviesado sobre a minha ideia de psicoterapia, sobre como eu acho que isso não só é algo importante, como é necessário, né? Quer dizer, sempre que a gente tem uma dor, sei lá, a gente tem febre, a gente vai ao médico, né? Então, por que que quando a gente tem algum problema, tipo, alguma aflição, a gente não consulta o especialista? Seria o caso da psicoterapia ou, em alguns casos mais extremos, na minha concepção, o psiquiatra, ou o psicólogo ou psiquiatra, né? Ambos. Mas aí, voltando para o contexto da faculdade, assim, eu acho que ele é importante, até considerando muitos fatores. Por exemplo, quando você busca uma vida como pesquisador, né, o pesquisador ele já é uma profissão não muito regulamentada aqui no país, né? O salário do pesquisador que está ali desenvolvendo ciência mesmo, ele é expresso na forma de coisas que as pessoas chamam de bolsa, quando na verdade você está ali, de fato, está ali fazendo um trabalho de uma importância para a sociedade. E aí, dentro desse contexto, acaba se apresentando como um trabalho que muitas vezes demanda muito esforço, você fica muitas e muitas horas trabalhando
em uma coisa que por vezes acaba sendo infrutífera, ou mesmo desgastando, né? A academia mesmo tem muito uma característica meio de exclusão de algumas pessoas, assim, sabe? Você vê na física mesmo como existe uma cultura de, para quem está se graduando físico, uma cultura que parece que é para expulsar aqueles que não estão aptos a fazer o estado da arte, da física, assim, para trabalhar com física. Quando, na verdade, né, o que a gente gostaria era de ter muito mais o convite de mais pessoas para trabalhar nisso. Acho que Uhum. isso que é importante. E aí a psicoterapia acaba, assim, o tratamento da saúde mental acaba sendo de suma importância. Por quê? Porque você passa a encarar questões como, por exemplo, estou dentro dessa faculdade, estou tendo dificuldades, como eu posso me sentir mais pertencente a esse lugar? Como eu posso observar um outro aluno que, por exemplo, às vezes ele está tendo um desempenho incrível na aula e você pensa, caramba, eu não entendi nada dessa aula. Eu Uhum. saí sem entender. Você começa a se questionar sobre a sua capacidade. Poxa, eu comi na infância, eu tomei leite materno, o cérebro tem tamanho normal, sem, sabe? E aí você fala, como que eu não consigo não entender isso, assim? E aí você lidar justamente com aquilo que vai ser, na verdade, as limitações do seu método de aprendizagem, as cobranças que você mesmo coloca em si ou que a sociedade impõe, assim. Então, nesse sentido, acaba sendo muito importante. E aí, como eu disse, a, para mim e para outros colegas foi muito importante dentro do instituto ter justamente um sistema de acolhimento, né? Isso se apresenta de outras duas formas, né? Que é um sistema lá no Instituto de Física da USP como uma sessão aberta em que você funciona como um grupo de apoio para você ir e falar sobre questões não necessariamente acadêmicas, mas podem ser de vida também, de maneira geral, ou mesmo um sistema até de mentoria em que você pede orientações a respeito de, cara, como eu posso melhor guiar o meu projeto para algum professor que não é seu orientador, mas que ele é seu, digamos, como se fosse um padrinho. E aí, como eu posso guiar meu projeto de uma forma melhor? Como eu posso, não sei, como eu posso, sei lá, como eu posso gerir melhor meu tempo de sono, sabe? Coisas do tipo, assim. E então, nesse sentido, assim, eu acho que é muito importante, né? Principalmente quando eu acho que a gente não faz serviços que exigem tanto do nosso físico, mas às vezes muito do nosso intelecto, né? A gente tem diferentes tipos de cansaço. Uhum. Muitas vezes a gente pode estar com o nosso corpo íntegro ali e estar muito desgastado mentalmente. Ou a gente pode estar com o nosso âmago tranquilo e exausto, mano, caindo de sono. Sim. E aí, quando a gente trata de um cansaço psicológico, cara, eu acho que o melhor mesmo é você ter a orientação profissional, né? Tem escapatória. E é, assim, eu faço, recomendo, assim, acho que todas as pessoas deveriam fazer. Eu me sinto mais em paz comigo mesmo a cada sessão, assim. Importante. Uhum. Legal, que ótimo. Quando você diz, né, a graduação de física, a graduação que você fez, né, de física na USP, eu acho que vem no meu estereótipo, né, e no estereótipo de muita gente, aquela sala do pessoal que são os mais nerds possíveis, né, que você já viu, aquele pessoal que desde criança está ali programando, estudando cálculo diferencial desde jovem. É, o pessoal tem muito esse estereótipo, assim, né? E como que é a realidade realmente aqui na graduação de Física da USP? Então, né, e aí eu incremento, assim, né, a gente tem muito essa imagem meio Sheldon, né, do Big Bang Theory, né, aquele cara meio engessado, Bem assim, autista até, né? bem, com traços de autismo, assim, e aí Sim. e uma coisa importante, né, eu acho que grande parte do público, né, e eu quero trazer essa bandeira, assim, mas eu acho que não seja necessariamente o meu lugar de fala, mas eu acho que é uma bandeira importante, que é você fechar os olhos, assim, e você imagina o físico. Será que você imagina nesse contexto, por exemplo, uma sala repleta com mulheres, assim? Será que você imagina uma sala repleta com pessoas de diferentes etnias, assim? Então, são questões importantes a se levantar, e aí, sobre essa resposta que eu dou bom, tá progredindo no sentido de diversidade, que é uma coisa maravilhosa, né?
Legal. Não talvez na velocidade que seria o ideal, mas eu vejo progressos. E sobre isso eu acrescentaria assim, aí, sobre como, por exemplo, tem momentos, né, que eu entrava para fazer algumas provas desesperado e eu via que alguns amigos que eu tenho uma mais profunda admiração, eu falava assim, e saía assim, aquele amigo tava seguro assim, eu falava, caramba, né? Esse cara é um gênio. Pô, acho que esse lugar aqui não é para mim. Pô, aí eu vou conversar com ele, aí ele, tipo, é claro que não chega a esse nível, mas vou dar um exemplo absurdo, tipo assim, meu, tinha a parte de trás da prova, aí você percebe que o cara tá no Sim, mesmo barco que você, assim, sim, sabe? pegando E tipo legal. assim, tá todo mundo meio perdido ali. É claro que não, mas assim, não tem, eu acho que até uma lição que eu penso assim para minha vida é não sobre a ideia de como a gente pode treinar as coisas, a gente pode desenvolver habilidades, né? Sim, E como é prejudicial essa ideia do gênio, o cara que faz tudo ali, que ele sei lá, acho que as pessoas devem ter essa imagem do Einstein na cabeça, do cara que se fecha ali na sala, desenvolve uma coisa sem parar e pronto, tá pronta uma teoria nova. E eu acho que, principalmente hoje, a ciência não é mais tanto esse tipo, porque como eu disse, né, mesmo quando eu estava na biofísica, eu tinha que estar entendendo conceitos de química, de biologia, de física, às vezes de matemática, de programação. Então eu tinha que falar com diversas coisas, porque quanto mais nichado, quanto mais específico o tema passa a ser, mais você necessita das diferentes saberes, assim, sabe? sim. E, e aí a ideia de coletivo, de que você está num processo de aprendizagem, respeitando o seu passo a passo ali, é muito importante para a gente entender que, caramba, né? Talvez aquele colega meu que você achava que estava destruindo, na verdade ele está no mesmo barco que você. E aí é até uma oportunidade de vocês colaborarem, aprenderem juntos e fugir desse estigma de não, só os mais inteligentes é que prosperam aqui. A física é um curso que ainda tem muito esse estigma, assim, é o curso com maior vazão da USP. Mas eu sinto que a gente está progredindo no sentido de receber as diferenças. Uhum, sim. E não só o curso com maior vazão, mas eu imagino o quanto de pessoas talvez não pode até deixar de tentar cursar a graduação de física justamente por ter esse estereótipo em mente de falar, eu não sou esse cara aqui que nasceu Albert Einstein, eu não vou conseguir estudar física, né? Então, sim, exatamente. Eu acho que vai muito de, cara, eu diria assim, pô, você tem interesse sobre conceitos de explicar a natureza, assim, você está disposto a derramar lágrimas, suor, né? Mas assim, se dispor ao processo de aprender, por mais desafiador que seja, assim, é claro que a gente sempre tem as responsabilidades da vida adulta, né? Que acabam cobrando, mas faça um curso de física, assim, ou procure se informar a respeito de conceitos de física. Tem canais bons no YouTube, tem filmes que trazem informações pertinentes demais para nós e que, assim, desmistificam um pouco essa ideia. Às vezes eu acho que eles ajudam a apoiar, como eu disse, que é o caso de The Big Bang Theory, Uhum, mas que eu acho que a ideia de que ciência é para todos, sabe? Uma sim. coisa importante, uma coisa curiosa e a gente encarar ela até como algo da mídia pop mesmo, assim, uma coisa que pode ser popular, pode ser divertida e que não necessariamente você, ai meu Deus, eu sou muito ruim em matemática, assim, eu nunca poderia fazer um curso como química, porque eu tenho dificuldades em fazer a tabuada, sabe? Sendo que, para ser sincero, a gente mal vê números quando a gente tá fazendo a graduação, sabe? Tudo De vira meio física? que letra. Você começa a ver muita Sim, letra ali, as grandes equações figuras. ali. Então, e aí é curioso, né? Porque começa, por exemplo, eu começo a ver alguns métodos de avaliações de alguns professores em que o professor, que nem eu acabei de entregar um relatório, né, para uma atividade de aprendizado de máquina. E nessa atividade, qual que era o objetivo? Você tinha uma base de dados de alunos do Enem em 2016. E você tinha que usar essa base de dados para tentar prever a nota de matemática desses alunos. Aí eu fui, fiz meu modelo, dei um relatório de tipo 20 páginas, e aí a minha conclusão é: não consegui prever, né? Uhum, Mas por que eu estou trazendo isso como informação? Porque é importante a gente entender como até um resultado que não era o esperado, ele é um resultado, e ele é um resultado importante.
porque às vezes significa que eu não tive a habilidade para fazer isso, e aí eu tenho que buscar me informar mais e me atualizar com respeito a isso. Então, uma oportunidade de aprender. Mas além disso, né, isso também se apresenta como a ideia de que talvez o modelo não seja adequado, talvez eu não consiga fazer essa predição ainda. E aí é importante a gente perceber como até os erros, de alguma forma, são acertos em algum sentido, assim, sabe? A Sim. ciência não é feita só de evidências de que algo funciona, mas de que algo também não funciona. Eu Uhum. acho que isso é importante. Legal. Bom, última pergunta que eu vou te trazer também. Eu atendo muitos adolescentes e que muitos também têm essa dúvida: será que a física ou carreiras de exatas é para mim, né? Ou muitos têm curiosidade de entender mais, né? E gostariam, às vezes, de um conselho de alguém que é da área, né? Se você fosse dar um Uhum. conselho para alguém que está pensando em... Está nessa fase, assim, né? De escolha de carreira e está pensando em entrar para a área da física, o que você diria? Cara, como eu disse, assim, quando eu entrei, eu eu estava muito com aquela ideia. Primeiro eu prestei para engenharia, depois para física, de fato, que é o que eu queria. Porque eu pensava, meu, vou fazer um curso que não vai me dar dinheiro, assim, eu vou ficar, vou permanecer pobre. Mas eu acho que eu pensaria assim, né? Tem uma frase que eu não sei se é do Clóvis de Barros, né? O professor e palestrante, mas que ele usa em alguns, então vou parafrasear, que é: demore o tempo que for para você descobrir o que você quer fazer, assim. Mas quando você descobrir, não arrede, não dê um passo para trás mediante a nenhum desafio. Então, para pessoas que estão se perguntando, bom, será que sei lá, eu consigo entrar para uma área de exatas, matemática, física? Eu acho que a ideia é a pessoa se descobrir, cara, é isso que eu quero fazer? E aí, meu, se dispor a tentar, assim, sabe? Eu tenho colegas que entraram junto comigo e que cara, a física era muito do que ele queria fazer e que ele passou por diversas reprovações, assim, e que ele está concluindo a graduação com algum tempo de defasagem. Mas que ele é muito feliz fazendo a graduação, assim, né? Apesar das dificuldades que ele faz. E aí, é claro, eu sei que muitas das vezes a gente acaba estando sujeito a, por exemplo, como foi o meu caso, como é o caso desse meu amigo, ter pais ou ter alguém que suporte a gente nesse processo e que permita isso, né? Mas eu acho que é interessante a gente notar que a gente tem muitas escolhas a fazer, né? E aí eu acho que a gente nunca vai sair perdendo quando a gente escolhe fazer alguma coisa que a gente gosta. E a gente acaba arranjando uma forma, né? Nem que seja para fazer uma graduação com um tempo mais extenso, porque você está realmente se focando em fazer o mínimo de matérias, mas você quer aprender bem aquele conceito. E aí você vai se dedicar a isso e a um trabalho em algum outro período, assim. Eu acho que o importante é você estar feliz com aquilo, assim. Então, não ter medos, receios de não ser aceito, de não ser suficiente, porque de alguma forma todas as pessoas vão ser suficientes. E aí o que importa é realmente a gente acaba fazendo aquilo que vai fazer a gente feliz, desde que isso não vá significar você trapacear ninguém, passar ninguém para trás, atrapalhar a vida dos outros. Então, eu não sei se física é para mim, mas eu gosto muito. É para você. Você gosta? Então, vai em frente e assim, arrasa, assim, sabe? Acho que esse seria o conselho. Legal, legal, que ótimo. Bom, gostei muito de conversar com você, né? Acho que foi muito legal, deu para a gente explorar diversas curiosidades que tanto eu tinha, quanto eu imagino que muita gente também pode ter, né? E dúvidas. E queria agradecer muito sua participação, foi um prazer imenso estar aqui. Uhum. E queria deixar também para você mandar uma mensagem final, né? Ou algo que você queira falar agora no final. Não. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar, assim. Se eu falei alguma baboseira, estou totalmente aberto a ser corrigida, assim, sem ego nenhum. Agradeço a paciência também, né? Porque você vem pedindo, a gente vem conversando sobre fazer esse podcast faz tempo e eu, assim, até enrolado com as coisas, né? Com a própria academia, com questões pessoais, assim, acabei te enrolando muito tempo, mas não foi por falta de vontade. Nossa,
Foi muito bom poder conversar com você, aprendi bastante coisa também. E, cara, eu acho que a mensagem final lá sobre as pessoas fazerem aquilo que vai fazer elas felizes, eu acho que fica como uma boa mensagem para esse momento também. E aí, novamente, agradecer pela oportunidade de poder falar. Perfeito, perfeito. Muito bom. Acho que é isso então por hoje, gente. Até a próxima e até o próximo episódio de Sinopsis Podcast. Tchau, tchau.